profeta Jeremias, eu queria falar sobre a chamada de Deus. Eu sei que cada um que entrou aqui já ouviu a voz de Deus, já sentiu a presença dele e já recebeu sobre si uma grande promessa. E eu quero me pautar as promessas do Senhor segundo a Bíblia e aquilo que ela nos ensina para que nós venhamos a caminhar todos os dias entendendo a palavra do Senhor e vendo os frutos do entendimento sobre ela. Jeremias, no capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim: E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até Jerusalém, foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da tua mãe, te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, tu sabes que eu não sei falar, eu sou como uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque antes, aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Amém? Amém. Toma teu assento no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero me pautar aqui nessa noite, nesse capítulo, falar do profeta Jeremias. Todos nós conhecemos, Jeremias foi o profeta chorão. O profeta que se lamentou muito, e não muito distante dos outros profetas. Era a mesma sequência de erros de Israel. Jeremias chorou muito acerca de ver todo Israel caído, todo Israel em pecado. Israel volta e meia estava se desviando dos caminhos do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento tinham um único propósito. Qual era? Trazer à tona a presença de Deus e levar o povo a adorar a Deus. Trazer a noção na mente humana de que Deus era o único Criador, que Deus era o único a ser adorado. Outro Deus não mereceria adoração nenhuma. Tudo aquilo que era artifício da mão humana, tudo aquilo que era palpável, que era construído pelas mãos humanas, que eram os deuses do Antigo Testamento, que as nações se curvavam. Se você buscar o histórico, Egito tinha vários deuses, era Deus para a chuva, era Deus para a terra, era Deus para o plantio, era Deus para isso e Deus para aquilo. As nações se dobravam diante daquilo que o homem construía, formado pelas mãos humanas. Mas Deus, ele sempre levava os profetas numa direção, dizendo: olha, leve ao povo que eu sou o único Deus que pode fazer todas as coisas. Se a chuva desce, é porque eu determino todas as coisas. Se a terra traz o seu plantio, é porque eu tenho abençoado a terra segundo a oração, segundo o clamor do povo e a necessidade deles. Mas a Bíblia nos diz que Israel volta e meia estava se desviando, olhando para aquilo que não era merecedor de adoração. E Jeremias lamentava pelo pecado do povo. Era um profeta que chorava em todo o tempo. Lá no início, quando Deus chamou ele, ainda menino, eu imagino que Deus se apresentou pela boca de um profeta dizendo: olha, eu vou te levantar e vou te fazer um grande homem. Jeremias olhou para dentro dele e viu as deficiências como homem, como eu e você nos olhamos. Volte e meia em oração, eu falo com Deus: quem sou eu para subir num púlpito e falar da tua palavra? Volte e meia eu falo: Deus, pela tua misericórdia eu respiro, imagina falar de ti. Eu caminho pela tua misericórdia. Homem nenhum pode levantar a mão e dizer: eu sou melhor do que o outro. Eu nasci para ser melhor porque eu canto bem. Eu nasci para ser melhor porque eu sou um grande pregador de fama. Homem nenhum tem estrelinha na testa para bater no peito e dizer: eu sou exclusivo diante de Deus. Não. Eu preguei na semana passada, eu olhei para os obreiros que estavam em cima do púlpito e eu falei: você imaginava ser pastor de uma igreja? Você imaginava ser diácono? Você imaginava ter um nome escrito no livro da vida que eu nem imaginava quando eu estava lá perdido no mundo? Aí tem um monte de bobo que sentam em cima das tribunas
e se acham os pombos, incham o peito e respiram fundo, e acham que foram para uma consagração, acham que foi para um episcopado. Paulo diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, mas desde quando isso não te mate. Eu olho para um monte de gente brigando por cadeira, posição dentro de uma igreja como é a nossa Assembleia de Deus, que é grande, a convenção é grande, nós conhecemos, o Campo de Colombo é grande. Eu vou na sede e vejo um bando de bobo que não sabe o valor do Evangelho, não sabe. Não sabe a essência que tem adorar a Deus. Não sabe a essência que tem de levantar a mão e glorificar o nome dele. As cadeiras são consequências de um adorador. Posições são consequências de um homem que teme a Deus e ama o próximo como a si mesmo. Mas se depender de alguns, eles empurram para fora. Eles tiram do caminho aquele espírito que estava em Caim. Está no coração de muita gente dentro da igreja. Aquele espírito que se incomoda com a adoração de Abel está no coração de muita gente dentro da igreja. Pessoas que querem profetizar mais do que as outras, mas não segundo a ordem do Senhor. Querem pregar, praticamente fazem um esboço lindo, mas não é porque Deus revelou para ele, porque quer falar mais bonito que o outro que está pregando. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que ser simples no falar, no andar. O que é ser simples? Não é falar de qualquer jeito. Ser simples é ter humildade. Humildade não é andar com a gravata aqui, não. Humildade é uma questão de espírito, gente. É aquilo que Paulo falou: olhe para o teu irmão como Senhor sobre ti. Aquele que quiser ser grande no reino dos céus tem que ser menor diante dos homens. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Na matemática de Deus, na lógica de Deus, ele vai na contramão do homem. Para ser grande tem que ser pequeno. Para ser o último tem que ser o... Para ser o primeiro tem que ser o último. E os homens querendo ser grandes, querendo ser melhores, querendo ser maiores. Mas nós estamos aqui como pequeninos na presença de Deus. Que você possa ser o último da fila, mas que você receba a presença do Espírito Santo. Eu prefiro muitas das vezes, que nem eu falei para os pastores lá na igreja onde eu preguei semana passada, dizendo: eu prefiro, se um dia Deus me levar à consagração, se isso for para me matar, eu arranco esse negócio e jogo no lixo e ando como cooperador o resto da minha vida. Se isso for uma forca no pescoço, que tem gente que vai lá para assinar o papel dizendo: sou presbítero, sou diácono, sou isso aqui, vai assinar, você está assinando testado de óbito. Eu até lembro até hoje quando o pastor Carvalho Júnior, ele falou dizendo que ele foi cumprimentar um pastor, pegou na mão dele, ele não disse pastor, ele era um pastor, mas ele foi na simplicidade de irmão para irmão, disse: a paz do Senhor, irmão João. Para que ele foi falar aquilo? O homem olhou para ele dizendo assim: é pastor João para você. O pastor Carvalho foi estudar a Bíblia, foi indo. Um dia sentou com ele dizendo: pastor, vamos conversar? Na simplicidade ele falou: você sabe o que significa a palavra ser pastor? Ele: não. Na essência ainda não. Eu falei: quando Paulo disse que haveriam bispos, diáconos, pastores, uma classe de obreiros na igreja, quando ele olhou para bispos e pastores, Paulo estava na beira do mar, olhando os navios mercantes, aqueles navios que levavam pessoas da alta classe aos escravos. Mas quando Paulo, ele se direcionou a um pastor, ele olhou para o porão dos navios, porque os navios antigamente não eram mecanizados como hoje, não eram máquinas como são hoje, que tem forças que trocam o serviço braçal. Antigamente eram os escravos que ficavam no porão dos navios, e os remos ficavam para o lado de fora, e muitos escravos faziam aquele movimento de fazer com que batesse nas águas, para que o barco fosse o rumo e fosse em frente. Quando Paulo olhou para aquela situação, ele disse: estes são os verdadeiros pastores e serão os verdadeiros homens que irão direcionar a obra de Deus. Ele exemplificou homens que não apareceriam, ficavam escondidos nas partes mais baixas dos
navios não eram vistos, mas eles faziam a coisa andar. Não eram vistos, mas a coisa engrenava. Não eram vistos, mas eram homens que faziam o navio ir até o fim e chegar ao cais. Glória, Senhor, aleluia. Quer ser um homem de Deus? Não procure verdadeiras tribunas. Não procure os melhores púlpitos. Faça aquilo que Deus te deu na tua mão. Seja grande ou seja pequena obra que Deus colocou, faça bem feito que Deus vai exaltar a tua vida. Deus, aleluia. A questão da obra de Deus é simples. Jesus não buscava as grandes sinagogas como muitos buscam. Se Jesus quisesse os melhores lugares, ele estava lá nas sinagogas tomando o lugar dos fariseus. Mas não. Se você procurasse Jesus aonde ele estava? Nos valados. Aonde é que ele estava? Assentado na mesa com pecadores. Os discípulos de outros e os próprios fariseus questionavam as atitudes do mestre. O que esse homem está fazendo na mesa com o pecador? O que ele está fazendo perdido lá, estendendo a mão sobre coxos? Por que ele está perdendo tempo estendendo a mão sobre cegos? Nós estamos aqui como doutores da lei, ele está lá perdendo o tempo dele. Jesus, ele fala uma parábola sobre as 100 ovelhas, e um dia eu preguei sobre isso e foi tão inspirador, que Jesus, ele fala, eu deixo 99 para ir atrás de uma. Jesus não está aqui desqualificando 99, não é isso. Ele falou, as 99 estão dentro do aprisco. Tem uma que saiu do aprisco e está perdida lá fora. Jesus sabia que tinha lobos rodeando a ovelha. Jesus disse, fiquem aí, vocês estão protegidos, vocês estão no aprisco, eu vou sair e vou atrás dessa que se perdeu. Eu vou dizer uma coisa, se Jesus estivesse nos nossos dias em carne, como ele veio nos dias de Israel, há 2000 anos atrás, ele não estaria em nosso meio nessa noite. Você acha que ele estaria aqui? Ele faria o que ele falou na parábola. Eu vou deixar vocês aqui, orando porque vocês estão debaixo das potentes mãos do meu Pai. Jesus estaria lá fora. Se você quisesse falar onde está Jesus, fala, deve estar ali na esquina conversando com o problema. Aonde que está Jesus? Deve estar na casa de uma prostituta evangelizando lá. Aonde que está Jesus? Deve estar na beira do caminho, estendendo a mão sobre um homem que está ferido. Aonde que está Jesus? Está na mesa com pecadores, evangelizando e falando do reino dos céus. Aonde que está Jesus? Jesus não estaria nem no nosso meio aqui nessa noite para seu governo. O espírito dele já estava lá fora, procurando ovelhas perdidas da casa do Pai. Nesta noite, a maior razão de estarmos aqui levantando a mão e adorando a Deus é recebermos o poder e a unção para sair dessas quatro paredes e fazer algo que seja útil. O que vivemos de adoração falida, vivemos de uma adoração fraca, porque a adoração que não move o coração para ganhar alma não é a adoração que vem do céu. É movimento da carne, é movimento da emoção, mas aquilo que não assina embaixo o teu coração de ganhar uma alma, não é adoração, me desculpa. E quando o Espírito Santo habita no coração de um homem e de uma mulher, o desejo dela é de falar aquilo que Deus fez na vida dela. Jesus amado, aleluia. Se no teu coração não há desejo de ganhar alma, simplesmente volte lá no começo da tua jornada. Aceite Jesus novamente, porque você ainda não nasceu de novo. Quem não tem desejo de ganhar alma não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Tem que voltar lá e nascer de novo. Volte ao primeiro amor se você não nasceu de novo. Mas tem gente aqui que eu creio que ama esta obra, ama ver obras de ganhar alma. Ganhar alma. Jeremias era um homem que chorava. Era um homem que era bem posicionado dentro de Israel como profeta. Era questionado pela família. Era questionado por outros profetas. Não era aceito pelas palavras que saíam da sua boca. Mas em nenhum momento Jeremias desistiu, porque Deus veio confirmando os passos dele em todo o tempo. A Bíblia diz que Deus dá a Jeremias a visão de uma vara de amendoeira. Foi a primeira visão que ele recebeu acerca da sua chamada, quando ele falou para Deus que ele era um menino. Deus disse para ele, o que é que tu vês, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira
se você pegar e estudar sobre ela, ela demora para dar fruto. Mas quando ela dá fruto, ela não para mais. Deus estava dizendo, você vai demorar para entender o que eu estou querendo fazer na tua vida. Vai demorar um pouco para eu agir do jeito que eu quero. Mas quando tu abrires a tua boca, no tempo em que eu colocar o meu espírito na tua boca, não vai mais parar de dar fruto. Depois que Jeremias entendeu a chamada que Deus tinha na vida dele, nada bloqueava. Deus disse para ele, vou te fazer como um muro intransponível. Quem vir e querer bater em ti vai cair por terra. É como um muro de fogo, de bronze, de ferro. Vai ser intransponível. Ninguém vai impedir a tua chamada. Se a essência de Deus entrou dentro de você nesta noite, nada vai bloquear a chamada que Deus tem na tua vida. O diabo pode armar o que ele quiser, da maneira como ele quiser. Aquele que tem a chamada do Espírito na vida dele, pode se levantar o fofoqueiro que quiser, o linguajar que quiser. O Espírito Santo vai fazer tudo cair por terra. Tudo. Nas épocas de Jeremias levantavam para ir dizendo, Deus não é na tua boca. E aí? Não levantava um fofoqueiro, levantava outro profeta dizendo, assim diz o Senhor, não sou contigo. E aí? E aí? Aonde é que estava Jeremias? Do joelho no chão, dizendo, Deus, eu sei que tu és o Deus que me chamaste, revelaste. Quando Jeremias disse, esta nação será levada pela Babilônia, pronto. Vamos ser levados? Não. Jeremias disse, eu vejo um povo sendo levado cativo para dentro da Babilônia por causa do pecado, da rebeldia e da desobediência a Deus. E Deus nesta noite está dizendo para você, qual que é a tua chamada aqui nessa noite? Vão falar mal de ti, tu vai desistir? Vão falar mal de ti, tu vai recuar na tua mente acerca do que Deus já implantou na tua alma, no teu coração? Ou tu vai levantar a mão e vai repreender esse espírito do diabo aqui nessa noite? Quantas pessoas não questionaram na minha vida e eu estou em pé? Apanhei, tenho apanhado, mas estou em pé. Porque aquilo que Deus tem me falado foi no culto e no escondido, foi dentro do meu quarto orando, levantando profetas que eu nunca vi na minha vida, para falar coisas íntimas da minha história, que só o meu coração sondou e a minha mente pensou, que Deus abriu a boca de profeta para falar comigo. Por isso que eu estou aqui nesta noite te dizendo, eu não desisto, o único que pode frear a minha vida é aquele que me chamou. O único que pode parar a minha vida é aquele que me chamou. O único que pode determinar que acabou a tua caminhada é aquele que te chamou para chegar até o fim dela. Carne nenhuma pode te derrubar. Espírito nenhum pode te derrubar. Se nesta noite tu foi chamado por Deus, eu te vejo triunfante. Eu te vejo levantando as mãos e demônios caindo por terra. Eu te vejo levantando as mãos e almas se convertendo para a glória de Deus o Pai. Eu te vejo saindo daqui, estendendo as mãos sobre enfermos e eles sendo curados. Eu te vejo pela fé nesta noite, pelo poder da palavra. Você saindo daqui louvando a Deus, enfermos sendo curados. Deus nesta noite está chamando pessoas que têm o coração na obra. Que ame ela. Que ame ela. Houve um preço muito grande para essa obra ter em pé. Nós somos uma sequência de oração que vocês nem imaginam. Nós somos um elo de clamor que vocês nem imaginam. Gerações e gerações passaram morrendo. Morrendo. Sabe o que é ser morrendo? Sendo crucificado de cabeça para baixo, sendo cerrado ao meio. Isaías, a história diz que ele foi cerrado no meio. Imagina um homem vivo dentro de um tronco de árvore. Oca! Eles cataram um serrote e cerraram um homem no meio. Esse foi o filho de Isaías. Que clamou por gerações. Fora os primitivos da nossa igreja no tempo da graça, que morreram, gente. Que morreram crucificados, com a Bíblia no peito, sendo queimados vivos. Aí você olha para dentro desse mesmo, será que vale a pena continuar servindo a esse Deus? Gente, tem gente morrendo nos nossos dias.
Se você olhar para a África, tem gente morrendo, pastores sendo queimados vivo. Tem homens dando a cabeça para rolar para essa obra continuar. Para este evangelho ter fundamento. Aí você diz, será que vale a pena ir para um culto, passar 2 horas ouvindo uma palavra, parece que um bando de bobo perdendo tempo por 2 horas de culto? Você não sabe o valor que tem o reino de Deus. Você não sabe o valor que tem a tua alma aqui nesta noite. Você não sabe o valor que tem a tua família para ouvir esta palavra nesta noite. Carne não vai entender, mas os que estão no Espírito vão entender que você está aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Não é porque você canta bonito, você está aqui, porque o sangue do Cordeiro te alcançou e te lavou. Você só está aqui porque teve um que teve coragem de morrer, não devendo nada. Não pediu nada em troca. Apenas simplesmente desceu e disse, eu vou morrer. O Daniel nem me conhece, mas um dia ele vai me conhecer, vai entender o preço que eu paguei por ele. Os irmãos lá daquela igreja, lá do Monte Castelo, não vão entender. Mas o dia em que eles tiverem um encontro comigo, vão entender o que eu fiz por eles. Ele morreu sem mesmo você conhecer ele antes mesmo que você nascesse. É motivo de você nesta noite refletir dentro da tua alma. Qual é o valor que você vê para a tua vida dentro do Evangelho? Se eu partir hoje, parti bem. Porque eu sei que Deus ele é merecedor na minha vida. Eu sei do que Ele fez, está fazendo e vai fazer se assim Ele permitir. Porque o amanhã não me pertence. Mas pela fé eu vejo que Ele ainda tem muitas coisas para fazer na minha vida, na tua vida aqui nesta noite. E nesta noite Deus vai te levantar como profeta, abrir a tua boca e vai dizer, eu creio que Deus tem uma chamada na minha vida e nada vai derrubar ela para a glória de Deus o Pai. Jeremias profetizou, Israel foi levado cativo. E dentre muitos irmãos de Israel, eu imagino os velhos, crianças, foram todos para dentro da Babilônia. Dentre a leva foram profetas conhecidos como Daniel, foram profetas conhecidos como Ezequiel, e tantos outros homens foram para dentro da Babilônia. A Bíblia nos diz que eles ficaram 70 anos cativos. 70 anos. Foi no ano 536 a.C. Nascer. Israel estava lá dentro da Babilônia, escravos de Nabucodonosor. Daniel, o rei viu coisas boas sobre ele, mas passou-se a época e foi indo, e levanta-se homens como Nabucodonosor, e começa a olhar a nação, e começa a ver os homens que oravam a Deus, e aqueles que giravam em torno com espírito maligno, começaram a ver coisas que não agradavam a eles mais. Daniel orava 3 vezes por dia. E a história diz que ele orava sempre para a banda do Oriente, aonde era a direção de Israel. Ele orava pela janela do Oriente, que era a direção da casa, da terra, do saudosismo de voltar para casa. E Daniel orava para que Deus viesse a avivar, viesse a levar o povo de volta para a sua terra. A oração dele era essa. E o diabo estava incomodado com Daniel de um jeito. Levanta os sátrapas, levanta todos os outros homens lá que giravam em torno dele e disse, olha aí, vamos ditar uma regra aí que homem nenhum vai poder orar mais a Deus nenhum, a não ser o Deus ao qual tu serves. E vai, o rei assina, e diz a Bíblia que tentaram levar Daniel como culpado, porque Daniel não deixava de orar. Aqueles homens fizeram, como diz, um laço para pegar o Daniel. Não era uma lei que seria praticamente para... Não, era para pegar um único homem que incomodava o inferno. Um único que incomodava o diabo. A oração de Daniel incomodava Satanás. Se a tua oração não incomodar o inferno, volta. Se a tua oração não incomodar o diabo, volta. Dá uma olhada para dentro de você mesmo, porque a oração de um justo incomoda o inferno. A oração de um homem de Deus incomoda as trevas. A oração de um homem que teme a Deus incomoda o inferno inteiro. E de um jeito ou de outro, já vai tentar laçar, vai tentar lançar uma seta para você parar de orar. Mas homem que é homem de Deus não para. Não para. Daniel continuou orando.
Foi para a cova, mas não deixou de orar, porque ele sabia do Deus que ele servia. Não muito distante existia Sadraque, Mesaque e Abednego. Fizeram outro edito, que toda a população da Babilônia se dobraria diante de um único Deus, que era o Deus da Babilônia. Eu imagino que aqueles homens, imagina uma nação, era gigante. Foi uma das maiores potências da época. Foi Babilônia. Babilônia, para você entender, os muros tinham mais de 100 metros de altura. Andava-se por cima das muralhas 2 carruagens, uma indo e outra vindo. Os homens vigiavam Babilônia por cima, a 100 metros de altura. Era intransponível humanamente falando. Babilônia era. O rei batia no peito dizendo: eu criei todo esse poder. E era a maior potência que existia. As outras nações, quando olhavam, falavam do nome Babilônia e Nabucodonosor, tremiam, porque sabia da potência bélica que ele tinha em termos de exército, para poder invadir qualquer outra nação e roubar o que ele queria. Foi o que ele fez com Israel. Acabou com Israel. Eu vou dizer uma coisa aqui nesta noite, mas não tem nada que o inimigo levante que não caia por terra. Nabucodonosor instituiu aquela lei. Os 3 homens dentro da província, Sadraque, Mesaque, a Bíblia não se refere muito a Daniel, não sei onde ele estava nesse contexto da história. Mas a Bíblia fala de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Misael, Azael e Azarias. Misael, Azael e Azarias estavam lá, no meio daquela população. Ao toque dos sons das trombetas, a Bíblia diz que pela ordem do rei, todos se dobrariam diante da estátua de Nabucodonosor. Você imagina o que é isso? O rei dizendo: aquele que não se dobrar vai morrer. Imagina que milhões de pessoas, ao toque da trombeta, ao toque dos pífaros, quando parou, aquela nação inteira dobrou-se diante daquela estátua. Curvou-se adorando a estátua de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que 3 homens ficaram lá no meio, só olhando a estátua. Israel tinha na veia, isso era genético. Não se dobrava a Deus nenhum. Aqueles que eram convertidos ao Deus de Israel não se dobravam de jeito nenhum. Podia estar em terra que fosse, não se dobravam. Diz a Bíblia que 3 homens permaneceram em pé. Eu imagino que o rei deu uma cutucada nos homens que estavam do lado dele, no vice, no presidente, do fulano e tal. O que são aqueles 3? Os homens olham para ele e dizem: ó rei, aqueles lá são judeus e eles não dobram-se diante de outro Deus a não ser o Deus deles. O rei ficou furioso, ficou bravo e disse: manda chamar os 3 aqui que eu vou dar um jeitinho, ver se eles vão dobrar o joelho ou não vão. A Bíblia diz que chamaram os 3, amarra eles, aquece a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia diz que aqueceram 7 vezes mais aqui, porque já era quinto. Contanto que os soldados pegaram os 3, quando foram se aproximar, quando abriram as comportas da fornalha, os soldados morreram na entrada. Nem se aproximaram da boca da fornalha. Mas conseguiram lançar, no lançamento eles morreram. Os 3 caíram lá dentro. A boca, pelo jeito, era gigante, que era uma baita de uma fornalha, que o rei lá do trono enxergava tudo. Ele ficou de camarote olhando. Matei. É assim que acontece com aqueles que não se dobram diante de mim. Quando eles vêem os 3 homens andando de um lado para o outro, conversando, e o pior, para o rei, não conversavam entre si, conversavam com o 4º homem que estava lá dentro. Eles estavam reunidos com um homem que eles batiam um papo, e vai e vem, e conversavam, e eles davam uma cutucada nos homens de volta. Mas quem que... Não lançaram 3? Disseram: lançamos 3. Mas como é que vocês não estão andando lá dentro? E tem mais um lá dentro, mas quem que é esse? E eles mesmos dizem: aquele lá pelo jeito é semelhante ao filho dos deuses. Mas era o filho de Deus, não era dos deuses, de Deus. E o que mais me chama a atenção na história, a Bíblia diz que ataram as mãos deles, ataram os pés, amarraram eles. E a Bíblia diz que eles estavam andando no meio da fornalha.
Quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fogo estava chamuscando na roupa deles. Aleluia. Nada. És poderoso, Senhor. A roupa estava intacta. O corpo intacto. A vida intacta. E a única coisa que se queimou lá, sabe o que foi? É, Jesus poderoso. O que atava os pés, o que atava as mãos dele se queimou no meio da fornalha. É, glória. Aleluia. Tem alguma coisa te amarrando aqui nessa noite? És poderoso, Senhor. Está impedindo você de caminhar? Está impedindo você de levantar a mão? Tu és poderoso. Deus vai desfazer esse nó aqui nessa noite. Aleluia. Deus vai desfazer aquilo que impede você de caminhar aqui nessa noite. Aleluia. Vai desatar os nós dos teus pés e das tuas mãos. Você vai poder andar, levantar a tua mão, adorar o teu Deus e enxergar que Deus é Deus de milagre. Que Deus faz milagres, que Deus faz milagres na tua vida, no meio da tua família aqui nessa noite. Você não entrou aqui como um derrotado, você entrou aqui como um vitorioso. Mas irmão, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Há uma escravidão tremenda lá dentro. Não tem nada no que o Senhor, meu Deus, não possa não fazer aqui nessa noite. Pode ser a pior prisão a qual esteja a tua família. Nesta noite eu creio que elas se abrirão pelo poder da palavra. Os profetas profetizaram em nome do Senhor e não desistiram em nenhum momento. Não pararam. Não desistiram de dizer que Deus era o Deus que podia fazer todas as coisas. Nesta noite, a palavra do Senhor ela é única. Ela tem poder. Jesus disse que ela dá fruto daquilo que é designada. Ela procura um coração fértil. Ela procura uma terra boa. Ela é uma semente. Quando encontra um coração sincero, ela brota. Mas quando encontra um coração sem fé, infelizmente a palavra ela apodrece. E não dá fruto, não. Deus de glória, aleluia. É aquela semente que cai e diz a Bíblia que se perde na beira do caminho. Que as aves vêm, pegam e levam embora. Porque o coração não está preparado para receber isso. Porque não quer. Não tem fé. Não acredita no poder da fé. Não acredita que entrou aqui, essa palavra pode transformar a tua história, a tua vida. Não acredita que a sua família vai entrar por estas portas novamente. Não acreditam. Pessoas que entram e estão longe, fora, como dizem, entram no Evangelho, mas o Evangelho ainda não entrou neles. Que não acreditam. Eu sou fruto de oração da minha mãe, do meu irmão. Eu sou fruto. E você é fruto de oração de outras pessoas aqui nessa noite. Como não vamos acreditar no poder de Deus se nós somos frutos de um milagre de Deus aqui nessa noite? Nós não precisamos ver um canceroso vomitar câncer. Se você olhar para o teu lado, tu está vendo um milagre andando. Tu está vendo o teu irmão vivo aí. Tu está vendo você levantando a mão há anos, servindo a Deus ainda. Você é um milagre, andando, falando, caminhando, dizendo que Jesus ainda salva, liberta, cura. Aleluia, Jesus. Você é um milagre de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Aí você pode dizer assim, será que Deus está comigo ou não? Se tu está respirando, tu está ouvindo a voz dele, como que Deus não está contigo, meu pai? Jeremias, ele teve pontos de lamentações, de choro, de questionamentos. Você vai ver profetas como Ezequiel da mesma forma. Você vai ver outros profetas como Neemias tentando fazer uma grande obra. Sanbalat e Tobias vindo, tentando questionar a obra que Deus tinha na vida dele. Mas ele disse que não ia descer do muro de forma nenhuma. Você sabe o que é Sanbalat olhar para o muro de Israel, que foi na época de Nabucodonosor, que ele destruiu a cidade de Davi. Os muros ficaram em ruínas. Você sabe que muros, quando eram edificados em cidades, era um símbolo forte da proteção que uma cidade tinha. Cidade que não tinha muro era uma cidade vulnerável. Cidade que não tinha muro era uma cidade vista como uma cidade em que o inimigo podia entrar e sair a hora que quisesse. Mas cidade que tivesse muro edificado era uma cidade que tinha proteção, tinha vigilância, e o inimigo teria que lutar para entrar. Era mais totalmente difícil do diabo tentar entrar. Por isso que Neemias tinha dentro do coração dele, eu tenho que ir. Quando ele chegou na cidade e viu o muro caído, ele falou, a primeira obra que eu tenho que fazer é levantar os muros. Aleluia. É levantar os muros. Eu tenho que tapar a visão dos inimigos.
com os muros levantados. E os muros eram o maior sinal da proteção e do poder que tinha uma cidade. Então teria que ser edificado. Se o inimigo quisesse se aproximar da cidade, teria que pular o muro. E não pular o muro poderia ser feito. E teria vigilante sobre o muro. Deus quer edificar muros aqui nessa noite. Tem muros caídos aqui nessa noite. E que o diabo está vendo tudo. Mas Deus vai levantar muros que vai tapar a visão do diabo. Que vai colocar proteção na tua vida espiritual aqui nessa noite. Vai colocar proteção no teu caminhar, na onde quer que você vá, tu vai entender que Deus é na tua vida. Aqueles que tentarem pular esse muro para tentar derrubar você, vão ser vistos, porque Deus é Deus que vai guardar a tua cidade espiritual aqui nessa noite. Deus tem guardado os teus passos, tem guardado a tua vida, tem dado guarida para você, tem te avisado por onde você tem andado, tem te dado livramentos e não vai ser diferente. Deus vai refortalecer a tua vida aqui nesta noite. Se o diabo está armando laço, tem o Espírito Santo te dando visão para ir desfazendo laços nesta noite. E nesta noite a glória de Deus vai ser implantada nesse lugar para você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus desse lugar. E para finalizar, o Espírito Santo, quando ele vem sobre um profeta, ele vai trazer a solução para onde quer que esteja a dificuldade e o problema. Você vai ver na vida de Ezequiel, profeta que também foi levado para dentro, foi levado cativo. E Ezequiel era um homem que buscava muito a Deus. Ezequiel era um homem temente a Deus, profeta do Senhor. E um dia Deus chega para ele e leva ele para o vale. Eu imagino que isso, naquela época, não era diferente dos nossos dias. Algumas coisas mudam porque o tempo se atualiza e a tecnologia muda muito. Mas não era diferente você passar por aí afora e ver homens fazendo churrasco, bebendo cerveja, nos vícios, fazendo o que quer, pensando o que quer, não está nem aí em buscar Deus. Eu passo e vejo jovens pelas esquinas se drogando, fazendo isso, fazendo aquilo, com carros de som no último volume. E não era diferente aqueles dias. Muda-se apenas o contexto atualizado da nossa época, mas o pecado era o mesmo, a distância de Deus era o mesmo. Os homens não queriam a Deus, casavam-se como os dias de Noé e davam-se em casamento e não estavam nem aí com Deus. Ezequias via isso, um povo sorrindo porque estava lá bebendo uma cerveja, imagino eu. Quero trazer para os nossos dias para entender. Eu imagino que Ezequiel passava pelas esquinas e viu os jovens se drogando, felizes e sorrindo um para o outro. Nós, como crentes, às vezes questionamos porque parece que o ímpio é mais feliz do que o crente. Já não houve questionamento? Os caras buscam, trabalham, correm, compram carros importados, têm os melhores apartamentos, isso e aquilo. Tem gente que olha para os ímpios e diz: meu Deus do céu, os ímpios parecem que vivem mais felizes do que nós que sofremos dia após dia. Houve já questionamento de crente nessa parte sobre a prosperidade e ganhar o dinheiro. Mas você vê estampado na face de um ímpio uma felicidade passageira, uma coisa sem rumo que um dia a eternidade vai revelar para eles. Ezequiel passava e via esses homens felizes, casando-se, tendo filhos e por aí afora. E um dia Deus pega Ezequiel, leva ele para dentro do vale. Ele mostra um monturo de ossos secos. E era um cemitério gigantesco, para você entender. Quando ele entra, aquele frio de morte lá dentro daquele vale, Deus chega para ele e diz: o que é que tu vês? Ele diz: eu vejo um monte de ossos amontoados. Ele chega para Ezequiel, imagina eu dizendo: Ezequiel, está vendo aquele povo lá, feliz, sorridente? Aquele povo que casam-se e dão-se em casamento? Aquele povo que sorri e você pensa que eles são felizes? Você enxerga eles sorrindo, mas eu enxergo isso aqui. Eu enxergo um monte de ossos, mortos, perdidos no tempo.
Você está olhando para uma sociedade, irmãos, que sorri por causa do dinheiro, da fama, do poder. Que você vê nas telas das televisões aí homens buscando fama e dinheiro. Você vê o sorriso estampado neles. Mas dali vão para a prostituição, pegam o dinheiro e vão se drogar, fazem de tudo quanto não agrada a Deus. E dizem que tem Deus e são felizes. O que nós vemos, Deus não vê. Deus vê esse mundo como um cemitério de ossos secos. Mas tem profeta aqui nessa noite? Aleluia, Jesus. Tem profeta aqui nessa noite? Você está olhando para dentro da tua família, para dentro da tua casa, e tu está vendo um monte de ossos secos Eita, glória. perdidos. Mas Deus está clamando pela sua palavra. Porque Deus olha para Ezequiel e diz: podem os ossos que tu está vendo voltar a reviver? Ezequiel, humanamente falando, dizendo: ó, só tu pode mudar as circunstâncias desse cemitério. Só tu o sabes. Só o Senhor pode trazer a vida. Se tivesse pelo menos o corpo aqui, podia levantar a mão, mas está no osso. Já está no último estágio do apodrecimento, que é os ossos. Acabou. Não tem nem o que apodrecer mais. E nesta noite, Deus está me dizendo aqui nesta noite que Ele vai fazer coisas profundas na tua vida. Vai fazer coisas profundas no meio da tua família. Mas basta você se posicionar, porque Ele pediu para Ezequiel naquele dia: você crê que os ossos podem? Aí vem a fé. Você crê que Deus pode ressuscitar este vale novamente? Você crê que Deus pode entrar na tua casa nesta noite e salvar a tua família? Sabe qual foi a ordem de Deus para o profeta? Então abre bem, e não foi não, bem a tua boca e profetiza em nome do Senhor. Eu estou aqui te trazendo à tona. A tua boca vai se abrir, cadeias cairão por terra, obras malignas cairão por terra nesta noite, segundo a ordem do Senhor. Este vale que tu está dentro dele, vendo esse problema, achando que é insolúvel, pelo poder da palavra nesta noite, ela vai cair por terra nesta noite. O Senhor será glorificado. Como Ezequiel naquele vale, Deus está levantando você no meio da tua família nesta noite, para que estes ossos secos, para que este morto nas drogas, para que aquela família que está destruída lá se levante, e você tenha fé que vai se levantar nesta noite. Deus está procurando homens que olhem a pior das circunstâncias, mas que ouçam a voz de Deus primeiramente, acreditando que nada é impossível segundo a palavra dele. Podemos louvar, podemos pregar, mas se a nossa fé na hora do problema não tiver poder, de vão foi pregar essa palavra, de vão foi pegar no microfone e louvar a Deus. A fé só tem o seu poder na hora do problema. É muito fácil falar de fé quando a coisa vai bem. É muito fácil falar de fé quando a coisa vai tudo bem. A fé pode ter seu efeito nos melhores momentos da nossa vida, mas ela vai ter o maior efeito nas horas de maiores dificuldades, aonde a fé vai interagir na sua essência e na sua totalidade. Eu não vejo fé na vida de quem anda com a conta lá cheia e dormindo tranquilamente. A fé vai interagir, irmãos, aonde o problema está entrando. E é onde o diabo vai ser envergonhado, porque a tua fé vai romper barreiras. A fé, diz a Bíblia, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Todo construtor sabe que a fé é o firme fundamento. Isso foi o escritor aos Hebreus que escreveu.
firme fundamento. Antigamente, lá em Israel, as casas eram construídas sobre rochas. Não é como os nossos dias, onde trabalhamos sobre um terreno praticamente que não é firme para construir uma casa apenas em cima. Lá era sobre pedras, então se construísse sobre a rocha, estava tranquilo. Mas aqui não, temos que cavar, chegar na areia, meter cimento até o fim dela para que a casa tenha uma estrutura de qualquer tipo de abalo, ela não vir rachar e a cair. Os Hebreus, o escritor aos Hebreus diz, é o firme fundamento. A fé é aquilo que nós não vemos. É aquilo que nós não enxergamos pelos olhos carnais. Mas pela fé, eu vejo meu pai na igreja. Pela fé, eu vejo meu primo liberto das drogas. Pela fé, eu vejo minha família na palma da mão de Deus. A fé, ela traz à existência aquilo que não está inexistente no presente momento. Ela vai lá na frente e faz nos enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós. Pela fé. É o firme fundamento. Você vê o fundamento dessa igreja? Quem construiu sabe que tem. Mas eu não vejo. A fé não é por vista, disse Paulo. Não andamos por vista, mas andamos por... Não andamos por aquilo que é palpável. Não andamos por aquilo que nós vemos. A nossa fé vai no mundo espiritual clamando a Deus e traz à tona do mundo espiritual aquilo que nós precisamos para o nosso dia. Você crê nisso nesta noite? A fé vai trazer aquilo que está inexistente na tua vida à existência nesta noite. É a fé. Ela é o firme fundamento. Quando um sacerdote ia para o templo sacrificar a Deus, irmãos, eles amarravam uma corda na cintura, colocavam sinetas na cintura. O sacerdote que era escolhido anualmente para sacrificar a Deus pelo povo, ele entrava no Santo dos Santos, os sacerdotes ficavam no átrio, no santo, e o povo ficava no átrio. O povo não entrava nem no santo, piorou no Santo dos Santos. Quando o sacerdote ia para dentro, eles amarravam uma corda, o sacerdote ia entrando, o camarada ia entrando. Conforme ele ia caminhando, a sineta ia batendo e ia fazendo barulho. Se parasse o barulho, podiam puxar. Pode. Se tivesse pecado com a vida fora do altar, morria lá dentro. E ele entrava às escuras, ele não entrava com as luzes acesas. Ele entrava palpando até acender, quando ele chegasse e sentisse. Quando Paulo fala que não andamos por vista, andamos por fé, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava às escuras, apalpando cada detalhe para chegar no altar. Simbolizando, não andamos por vista, andamos por fé. Não andamos por aquilo que vemos, andamos pela fé. Pela fé. Se você está esperando ver para crer, vai perder teu tempo. O crente tem que crer para ver. É o inverso daquilo que o diabo prega por aí afora. Se Deus é Deus na tua vida, cadê o milagre? Irmãos, no ano retrasado, o Sebastião sabe disso. Eu fiquei um tempo, não sei se ele ficou sabendo na sua totalidade, mas eu já pregava há muito tempo. Eu fiz meu aniversário em 1º de abril de 2013. Eu fiz numa sexta-feira, era na terça, mas eu fiz na sexta. Na sexta-feira foi minha ex-namorada, foi a família toda lá em casa. Os meus familiares. Eu lembro que eu cheguei do serviço, foi na sexta, 8h30 da noite, 9 horas, estava esperando o Elias, meu irmão, chegar. Eu lembro que eu sentei no sofá da sala de casa. Eu lembro do meu pai, lembro do meu cunhado, lembro de todo mundo lá na minha casa. Da minha ex-namorada, quando eu vi ela na cozinha conversando com a mãe dela, com a minha mãe. Eu sentei no sofá como normalmente eu sentava quando ia conversar com alguém. Eu me lembro que eu só olhei para o meu ex-cunhado, meu cunhado e meu pai. Foi fração de segundo, eu fechei o olho e abri. Eu acordei lá no 24 horas do Boa Vista. 2 horas da manhã, perdido no tempo. Olhei para um lado, um monte de gente andando com roupa branca de um lado para o outro, deitado na maca. Eu olhei para o corredor do hospital do 24 horas do Boa Vista, eu vi minha irmã com o olho roxo de tanto chorar. Eu lembrei do bolo, lembrei da reunião, lembrei de todo mundo. Eu levantei apavorado, quando eu sentei, me deu contração, eu vomitei um monte. Fui para a sala do soro, minha irmã foi ao meu encontro, me deu um abraço, um beijo no rosto.
Eu falei o que aconteceu comigo, ela disse, não, em casa nós conversamos. Mas eu olhei para o relógio do hospital e falei, 2 horas da manhã. Eu me lembro que estava 9 horas. Fiquei 3 horas desacordado em cima da maca. E fiquei perdido. Cheguei em casa. Meu pai me deu um abraço, me deu um beijo. Todo mundo me esperando 2 horas da manhã para mim poder acender a vela e continuar o aniversário. Eu olhei para os meus 2 sobrinhos do meu lado. Eu lembro que o Felipe, que é o mais velho, e tem o da minha irmã, da Débora, que é o mais novo. Ela estava com 6 anos, o outro com 10. O Felipe abraçou a Vanessa, deu um abraço nela e começou a chorar olhando para mim. Eu falei, Vanessa, por que está chorando? Eu falei, não sei, Daniel, você caiu aí, bateu no chão aí, começou a se bater. Pegaram você morto praticamente, colocaram no carro e saíram correndo. Todo mundo se apavorou, não sabendo o que aconteceu com você. E de repente, eu me perdi deles. Quando eu fui ver, eles estavam lá no teu quarto, que a casa lá é grande. Eles estavam lá no fundo, os 2 de joelho dobrado. E ela pergunta, o que estão fazendo aí? Eles disseram, estamos orando para o tio voltar. Glória! 2 crianças orando pela minha vida. Eu vou dizer uma coisa aqui nesta noite, que a oração que está na tua boca, no teu coração, não fizer efeito. Aquele dia eu chorei. Eu olhei para minha ex-namorada, dei um abraço nela. Eu tive uma convulsão, ataque epilético naquele dia. A minha irmã tinha uma agenda, uma semana, eu tinha uma agenda lá na igreja da Assembleia de Deus do Belém. Meu pai, 30 anos praticamente fora da igreja. Minha irmã, quase uns 10 anos. Queriam me ver pregar de novo porque me viram morto. Deus deu, de alguma forma, impactou eles naquele dia. E todo mundo foi meu cunhado que nunca entrou na igreja. Foi também, que é marido dela. E aquele dia eu preguei sobre o poder da oração. Eu lembrei dos meninos orando pela minha vida e da reunião que eles fizeram orando pela minha vida. E eu me lembro que naquele dia eu orei. E preguei sobre o poder da oração. Entrou uma glória naquela igreja. Entrou uma unção. E para surpresa minha, eu levantei a minha mão e fiz um apelo. E falei que queria voltar para a igreja. Eu só vi meu pai arrastando essas cadeiras como essa, branca, que estavam na frente. Ele saiu arrastando as cadeiras e batendo palma, dizendo que queria voltar para a igreja. Dobrou o joelho. Para outra surpresa minha irmã não aguentou a unção. E ver meu pai saindo daquele jeito, ela saiu, foi chorando, dobrou o joelho e se reconciliou de novo com Deus. Aleluia, Jesus. No último final de semana, minha irmã foi ao batismo. Casou, se regularizou, era amaziada, está lá, louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Através de um problema que deu na minha vida, Deus trouxe 2. Nós questionamos o caminho, mas só Deus sabe o caminho que Ele nos permite andar. Nós questionamos as lutas, mas só Deus sabe o caminho que Ele está permitindo. Através de um problema que gerou-se em mim, a minha irmã voltou depois de 10 e meu pai depois de 30 anos. E aí? Eu questionei muito porque eu tive 3. Não foi só na primeira. Eu tive 3. Eu tive um dentro do ônibus do biarticulado. Eu saí 8h30 ou 6h30 da manhã, acordei 10 horas no SUS do bairro Alto. Eu pego sempre o Inter 3 para ir poder trabalhar no verão. Eu lembro que eu peguei lá no bairro Alto, acordei praticamente no posto próximo ao terminal. Ali veio os questionamentos, porque eu fiquei perdido, eu fiquei em depressão, tinha medo de sair de dentro de casa. Eu preguei na sede de Bocaiúva, do pastor Elias. Naquele dia, era numa segunda-feira, depois que eu preguei, ainda testemunhei sobre o milagre que Deus salvou minha família. Na segunda-feira à noite, 2 de junho, madrugada, eu tive uma convulsão 11 horas da noite, acordei 2 horas da manhã de volta dentro do 24 horas. Parecia um pesadelo, eu acordava sempre no mesmo, porque eu saí do bairro Alto na segunda e me transferi por 24 horas do Boa Vista, parecia um pesadelo. Eu tive medo de trabalhar, eu tinha medo de subir no púlpito e cair, eu tinha medo de tudo. Eu peguei trauma, porque era uma coisa que não vem, é uma coisa que vinha em mim e não me dá nenhuma reação, simplesmente apaga. Você só se dá conta quando você volta. Eu comecei a chorar muito. Falei, Deus, e o diabo vinha, você prega a palavra e cadê o teu Deus? E aí? Você está 10, 15 anos na igreja e você está com esse problema aí, cadê o teu Deus? Eu via minha irmã como uma solução
E um alívio por aquilo que tinha acontecido comigo. Porque ela voltou e meu pai voltou. Mas eu fui orar, eu falei, Deus, eu sei que eles voltaram, eu te agradeço por isso. Mas esse problema que está em mim agora mudou a minha rotina. Nunca. Como é que você sai sozinho, de repente cai e ninguém te ajuda? Vai atravessar um asfalto? Vai atravessar um semáforo? Eu tinha medo de atravessar e de cair no meio do asfalto. O diabo começou a soprar tantas coisas na minha cabeça. Falando, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Ele salvou a tua irmã e teu pai, mas você está com um problema aí. E um dia eu vi dentro do carro a irmã da cristã, uma moça que sempre me dá carona. Ela sentada dirigindo o volante. A minha irmã no banco da frente, que ela trabalhava comigo nessa época. Eu sentado no banco de trás, quase chorando. E pedindo para Deus ajuda. Mas eu me escondia, não falava nada para ela. E nem para ninguém. Mas eu estava com o coração pesado. E eu chorando no banco de trás, dentro de mim mesmo. Perguntei para Deus, até quando eu vou com isso? O Espírito Santo sentou do meu lado naquele banco, naquele dia. Ele sentou do meu lado e disse, olha para tua irmã. Eu olhei assim, meio que de olho assim, ela olhando para frente. Não pergunte nada, só olhe para ela. E você vai ver o que eu estou fazendo na vida dela. Quando eu olhei para ela, ela fez assim com a mão. Falou para a menina, não vejo a hora de chegar em casa e ir para o culto, né, Senhor? O Espírito Santo chegou em mim e falou assim, você nunca orou por ela? Você orou tanto por ela? Você não queria que trazesse ela? Eu falei, sim, então não questione. O mesmo Deus que colocou e permitiu essa enfermidade é o mesmo Deus que tira. É o mesmo Deus que arranca a hora que Ele quer. Esse Deus que permitiu você entrar por esse vale é o mesmo Deus que vai fazer você atravessar ele. Mas eu vou dizer uma coisa aqui nesta noite. Deus me disse dentro daquele carro, o diabo está fazendo você olhar só para o teu problema, sabia disso? Mas eu sou o Senhor teu Deus que vou te fazer olhar para o fruto que esse problema vai gerar. Nesta noite. Você está olhando somente para as drogas, para o problema, para a cachaça, para a luta, mas o Senhor teu Deus está mandando te dizer, olhe para os frutos que essa luta que você está passando vai gerar a partir de hoje, porque eu vejo nesta noite a minha irmã na igreja, meu pai indo para a igreja como ele foi ontem, andando meio que com dificuldade porque ele teve AVC, mas foi sozinho. Aleluia, Jesus. Mas eu vejo eles na igreja e falei, Satanás, você perdeu. Você perdeu. Sabe por quê? Porque fui numa segunda-feira à noite, que o pastor da minha mãe, que eu congreguei lá também, lá no Vila Esperança, Assembleia de Deus, lá do Vila Esperança. Ele me chamou numa segunda-feira à noite. Eu falei, tua mãe, não posso ir. Falei, então vai lá na hora que você tiver tempo. Ele quer falar com você. Aquele pastor, num abraço que ele me deu, num culto onde eu preguei, que ele me deu oportunidade. No final do culto ele me deu um abraço. Um abraço. E ele me disse, Daniel, eu sei que você está passando por isso, isso contou tudo para mim. A tua mãe veio aqui pedir oração. Mas um dia, foi numa segunda-feira à noite, através de uma oração que eu orei aqui. O Espírito Santo veio sobre mim, mostrou a tua cabeça, mostrou o teu cérebro. Porque eu fiz ressonância magnética, a ressonância não me deu nenhum problema na cabeça. Nada. O elétron, encefalograma que eles falam, apenas deu que meu cérebro sofreu arranhaduras por causa das batidas que eu tive de convulsão. Mas apenas atestou que eu tive um problema. Mas eu não tinha nem nada que viesse me acusar que viesse a das convulsões. Aí Deus falou, diga para o Daniel, e disse para o pastor daquele dia, eu mostro o cérebro, e ele mostrou para o pastor a minha cabeça, o cérebro, uma veia minúscula que rompia, que nem a ressonância pegou. Essa veia minúscula ele via na visão ligando de novo. Ele me deu um abraço chorando, ele falou, não estou brincando de pastor, não estou brincando de nada. Esse abraço vai ser a tua cura aqui nessa noite. Aconteceu em 2013. Irmãos, eu estou praticamente para pregar alta agora no final do ano. Porque eu não tive convulsão nenhuma depois daquele abraço. Aleluia, Jesus. Sou sincero, eu tive mesmo, não estou mentindo. Eu não tive mais nada depois daquela oração. Que ele fez, Deus está te curando, me deu um abraço. O diabo perdeu.
Deus me curou e trouxe a minha irmã e trouxe o meu pai. Aleluia. O diabo perdeu na tua vida. Ele está te vendo treinar por esse problema, você chorando, às vezes orando pelas madrugadas, pedindo ajuda para Deus. Mas Ele vai ver você passando por esse problema, glorificando, exaltando, levantando a tua mão e dizendo: Deus, Tu foi fiel, eu vi, eu passei por, mas valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu já passei do lado. Aleluia. Se você acredita no poder e na unção, quero fazer uma oração bem rápida aqui nesse momento. Eu pediria à cantora que louvasse a Deus com esse hino, que eu quero orar. Com um hino. A cantora que foi convidada, quer louvasse a Deus com um hino? Eu já estarei terminando, pastor. Mas eu quero fazer essa oração aqui nesta noite. Esses vales de ossos secos que você está trilhando aí vão cair por terra nesta noite. Abre bem a tua boca, você crê nisso? Deus está procurando profeta aqui nessa noite, cadê? Profeta. Homens que abram a boca e cadeias caem por terra aqui nessa noite. Se você acredita que essas potestades e principados que habitam nas regiões celestiais, a Bíblia nos diz que a oração do justo pode muito em seus erros? Pode muito em seus erros? A oração de Daniel, 21 dias. Você que lê Bíblia vai entender o contexto da história. Daniel orou por 21 dias, irmão. O diabo tentou travar a oração de Daniel no primeiro dia. No segundo, no terceiro, não aguentou, porque Deus tinha um plano de trazer uma mensagem para eles. A Bíblia diz que Gabriel, quando desceu, disse: olha, desde o primeiro dia. Aí define-se que desde quando Daniel aplicou o coração a orar ao Deus que ele servia, Deus já tinha ouvido as orações dele. Aleluia. O anjo mesmo disse: ó, desde o primeiro dia que você aplicou teu coração a orar ao Senhor teu Deus, as tuas orações foram ouvidas. Mas ficou 21 dias naquela luta espiritual de oração. Porque, irmãos, não é brincadeira não. O diabo está trabalhando a torta direito 24 horas e faz hora extra ainda, para tentar impedir que a tua família se salve, para que a cura chegue na tua vida, para que a tua história mude, a tua trajetória seja diferente. O diabo está trabalhando dia após dia para levar a gente para o inferno e tentar desviar a crente da igreja. Ele não está brincando de ser o que ele é. A meta dele é matar, roubar e destruir. E nessa noite eu sei que o diabo está travando o coração de muita gente para crer no que eu estou falando. Porque se você entrou nesta igreja, levantou a tua mão, você assinou um atestado de guerra espiritual. Você assinou um documento onde você vai batalhar para alcançar coisas que o diabo não vai querer deixar. Mas nesta noite Deus vai te ungir, vai te levantar, vai te fazer profeta, vai te ungir para fazer a diferença nessa noite. Pode soltar o CD dela? No nome de Jesus. Eu convidava você aqui, vem aqui na frente nessa noite. Você que veio. Eu sei que é pequeno aqui, mas vem. Você que tem aqui uma família que está perdida, vem. Moisés no Monte Sinai começou a palestrar, uma palestra santa com o Senhor Jeová. Fala para Arão que o fogo não pode apagar, desce lá depressa, tem que ter fogo no altar. Aleluia. Palestra, Jesus, palestra, palestra que eu quero ver. Palestra com o teu fogo, para eles não perecer. Palestra, Jesus, palestra, palestra que eu quero ver. Palestra, Jesus, palestra, até o povo descer. Elias no Monte Carmelo começou a palestrar, uma palestra santa com o Senhor. Você crê no poder de Deus? Levanta a mão comigo. Você crê que Deus vai fazer a diferença na sua vida? Levanta a mão. Mãos levantadas é sinal de batalha ganha. Mãos levantadas é sinal de batalha ganha. Mãos levantadas esta noite vai fazer demônios saírem por terra. Para eles não perecer. Mãos levantadas vai fazer obras do diabo caírem por terra nesta noite. Palestra, Jesus, palestra, até o povo descer. Você crê que o fogo está descendo na tua vida nesse momento? Levanta a tua mão e glorifica o Senhor teu Deus e creia na salvação da tua família. Creia na cura na tua família. O Senhor falou a Jeremias, Jeremias quis se desculpar, dizendo: eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. O Senhor falou a Jeremias,
família. Não tente se desculpar. Esse atraso Pai, eu creio, Pai, pelo poder hoje eu quero te usar. Aleluia, eu creio, Pai, eu creio que a tua glória, o teu poder, a tua unção, Pai, vai desfazer a obra desse mundo. Teu Espírito habita sobre nós nesta noite, Senhor. Eu creio que pelo poder da tua palavra, Pai, desfaça as tuas obras de nós. Obras das trevas caiam por terra nesse momento, Pai. Obras do diabo caiam por terra nesse momento. Aonde houver uma mão levantada hoje, aonde houver uma mão levantada, Pai, capacita nesta noite. Aonde houver uma mão levantada, Pai, nesta noite de autoridade, mãos levantadas, irmãos, é sinal de batalha ganha. Isso está na Bíblia. Quando Moisés sobe no cume do outeiro, levanta a mão lá em cima. A Bíblia diz que Israel prevalecia no levantar de mão daquele homem. Quando a mão dele caía, a Bíblia diz que Israel perdia a batalha. Mas diz a Bíblia que Arão e Ur levantaram as mãos de Moisés naquele monte. Israel prevaleceu. Nesta noite, a tua mão levantada vai fazer aquele demônio cair por terra lá na rua da tua casa. A tua mão levantada agora vai fazer aqueles demônios das drogas caírem por terra. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você congregue, aonde quer que você more, a tua mão levantada vai fazer demônios caírem, recuarem, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Então pega na mão do seu irmão assim e levanta ele. Foi assim que Arão e Ur fez naquele dia. Obrigado, Deus celestial, aleluia! Foi assim que Arão e Ur fizeram naquele monte, naquele dia. Quando Moisés não tinha força para levantar a mão, os dois obreiros levantaram a mão daquele homem. Quando você levanta a mão do teu irmão, você está dizendo: eu estou unido.